E assim, eu acho que é importante também que a gente consiga perceber que ideias têm consequências, né? Assim, no sentido de que abrir mão de certas coisas ou não levar a sério certos princípios, ou abdicar propriamente dito, tem consequências sociais. Eu trouxe aqui 2 recortes de 2 encíclicas para conversar com um livro do professor Zé Pedro, que é o Estado Tecnocrático. E essas 2 encíclicas são a Veritatis Splendor, que eu peguei uma frase, que diz assim: o bem moral encontra-se na verdade. E no mesmo parágrafo se remete a uma encíclica bem mais antiga, que é a Libertas Prestantissimo, né, do Papa Leão XIII, que é: o totalitarismo nasce da negação da verdade em sentido objetivo. Então, primeiro, Papa João Paulo II, São João Paulo II faz, que inclusive ontem, que é aniversário de nascimento, ele coloca o bem moral, né, o bem moral encontra-se na verdade. E depois puxa uma frase do Papa Leão XIII, dizendo que o totalitarismo nasce da negação da verdade em um sentido objetivo. E aí, quando a gente traz aqui o livro fantástico, O Estado Tecnocrático, acho que pouco conhecido, que mereceria ser bastante conhecido para quem gosta de análise política e do direito também, do professor Zé Pedro, e a gente correlaciona como o quanto de achar-nos libertos nós temos vivido nesses últimos séculos, e o tanto de totalitarismo que nós temos colhido, né? É interessante como, exatamente no século da liberdade, mais o homem teve exemplos de estados dirigistas, totalitários, e isso não acontece tão longe. Essa situação que nós estamos vendo hoje no Brasil, com relação ao lockdown, com relação ao distanciamento social, com relação a prefeitos e governadores, e, enfim, uma série de burocratas que muitas vezes se sentem déspotas, merecedores de simplesmente abdicar das pessoas terem responsabilidade. Tem aqui vamos dizer assim, uma consequência social. É isso. Eu acho que as palavras liberdade, moral, lei, justiça, coisas as quais, quando se entra na faculdade, já são ditas de cara, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, são distintas, olha, não confunda. Isso aqui são todas distintas, ou seja, quebraram um fluxo, né, disso. Então, acho que essa é uma coisa que tem que ser vista, né? A questão da ideias tem consequências, né? Claro, vejo com preocupação tudo isso, mas há um papel que eu queria observar muito importante nisso, que é o ressurgimento, de algum modo, entre gente jovem, pelo menos do desejo de estudar o direito natural. Ainda que falte um pouco, exatamente por a conta dessa multiplicidade de correntes de direito natural, falte um pouco de um mapa para seguir a trilha. Essa frase eu vi certa vez: a minha geração, eu sou de 1950, portanto, minha geração jovem, nos anos 60, na década de 60, quebrou os sinais de trânsito. E agora a geração jovem quer guiar-se bem, mas não acha os sinais. Nós conhecíamos os sinais. Os novos não conhecem. Mas, em todo caso, há uma vantagem já com esse despertar de gente jovem, como é o caso dos 3 aí, que dão um exemplo disso, porque imagine essa marcha da revolução é como uma bicicleta. Entendam isso? É uma bicicleta. O só fato, nós podemos, talvez não seja a tarefa dos 3, certamente não é a minha, por força da minha idade, derrubarmos essa bicicleta e estancarmos essa bicicleta. Mas a tarefa dos 3, e talvez ainda um pouco a minha, é pelo menos diminuir o ritmo dessa bicicleta. Se nós tocarmos essa bicicleta e começarmos a mostrar os equívocos que ela provoca, ela vai diminuir o ritmo. E com isso nós vamos ter mais chance de recuperar gente que tem boa vontade, que quer conhecer a verdade, mas que não, a qual gente é negado o acesso a essa verdade, chegar a ela. Até porque um dos problemas da mídia social de hoje é a avulsão de informações, né? Ou seja, nós somos tão sobrecarregados de informações que muitas vezes não sabemos nem onde vimos o que estamos recebendo. Informações contraditórias, discursos propositadamente, a chamada estimulação contraditória, etc., levando a resultados ruins. Mas temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte não consiste em ganhar, consiste em combater pela verdade. E aí, voltando à sua observação inicial, muito boa, da frase de João Paulo II,
Ou seja, a verdade é o próprio bem moral. O que é o bem moral? É a verdade vista, ou seja, compreendida pela vontade, ou apreendida pela vontade, dirigindo a vontade. E a verdade, ela própria, ela é a bondade moral enquanto presente na inteligência. São convertíveis entre si. E é por isso que, abdicando da realidade objetiva, e a verdade é exatamente isso, a adequação entre a mente e a realidade objetiva, abdicando dessa realidade objetiva, as visões, as manipulações ideológicas que chegam muitas vezes ao totalitarismo, abdicam também necessariamente da bondade moral. Não tem como. A bondade moral confunde-se com a verdade.